Shalom, shalom, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um caso de antinomia. O que é antinomia? São quando duas verdades bíblicas, aparentemente antagônicas entre si, elas estão concordando entre si, apesar de parecer que discordam. Hoje nós vamos analisar, abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel 24:1 e em seguida 1 Crônicas 21:1. Vamos analisar essa passagem aí, que fala de quando Davi levantou o censo de Israel. Fala do maior pecado do homem segundo o coração de Deus. Muita gente acha que o maior pecado dele foi o homicídio, o adultério, mas não. Vamos ver. Está escrito assim na versão Almeida Revista Atualizada. 2 Samuel 24:1. Tornou a ira do Eterno do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. 1 Crônicas 21:1. Almeida Revista Atualizada. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Vamos ler mais uma vez. 2 Samuel 24:1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. 1 Crônicas 21:1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Amém. Vamos analisar. O que havia de errado em levantar o censo? Davi já não levantava esse censo de Israel periodicamente. Nós vemos no próprio livro ali de Samuel essa questão do censo ser levantado sem nenhum castigo. Mas o que havia de errado em levantar o censo? O censo militar feito por Davi mostra uma mudança de ênfase. Em vez de depender somente de Deus, ele começou a depender do poder militar. O desconforto de Joabe, lá em 2 Samuel 24:3, e o sentimento de culpa de Davi, 2 Samuel 24:10, mostram que sabiam do perigo de depender do poder humano e não do poder de Deus. Então, por que Deus levaria alguém a agir de forma errada, né? Não é que Deus induziu Davi ao mal. Como qualquer ser humano, o rei era capaz de fazer o mal por conta própria. Na verdade, Deus permitiu que ele seguisse suas escolhas pecaminosas e colhesse as consequências de suas ações. Incitar, nesse caso, pode significar que Deus dirigiu os acontecimentos que levaram Davi a tomar sua decisão de contar o exército. Para complicar ainda mais, o escritor de Crônicas diz que não foi Deus, mas Satanás que incitou Davi a fazer o mal. O inegável conflito entre os personagens pode significar que Deus muitas das vezes permite que Satanás faça coisas que posteriormente são vistas como provenientes de Deus. O autor de 2 Samuel relata que Deus estava em última análise e por trás de toda a ação de Davi, mostrando que Deus deixou o rei escolher entre o bem e o mal. Então, assim, por trás dos bastidores, Deus estava no controle, apesar do livre-arbítrio do rei Davi. O escritor de 1 Crônicas reconhece Satanás como a tentação mais imediata por trás da decisão do rei. Ambas as ideias são corretas. No final, Deus usou os desejos pecaminosos do rei para executar juízo sobre a nação de Israel por causa do pecado. Então, Deus usou o erro do rei, que foi uma ação tomada direcionada pelo coração do próprio rei Davi, porque do coração brotam coisas más, né? Isso é bíblico, mas Deus ia usar aquela situação para corrigir o erro de uma nação. Mas algum bem resultou por trás desses acontecimentos tristes. Por causa de tudo isso, foi adquirido no lugar em que o templo por fim seria reconstruído. Esse lugar ele foi adquirido por Davi, uma forma de sacrifício a Deus, uma oferta pelo pecado, digamos assim. E
esse lugar futuramente foi o local do Pentecostes, da descida do Ruach HaKodesh, do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ali no cenáculo. E também, possivelmente, esse lugar, a Ira de Araúna, ele foi também o local do sacrifício de Isaac. A punição foi adequada ao crime? Parece que não, mas o crime não foi meramente o recenseamento. Alguns acreditam que foi uma atitude pecaminosa e rebelde do povo que produziu a punição de Deus, segundo Samuel 17, 24 a 26. Não seria correto dizer que 70 mil pessoas morreram por causa do pecado de Davi. Deus é justo. Deus não ia destruir 70 mil pessoas por causa de um homem só. Satanás, quer dizer, há um parênteses, né? Aquela questão da sedição de Seba, mas ali é outra história. Satanás pode incitar o povo de Deus a fazer o mal? Sim, desde o Jardim do Éden, Satanás vem tentando a humanidade para que pratique o mal. As pessoas, porém, são quem decidem como respondem à tentação de Satanás. Ele se aproveita dos desejos perversos e se as pessoas cederem aos seus encantos, vão se afogarem no pecado e morrer. Tiago 1, 13 e 15. Mesmo Davi sendo comprometido com o Senhor, também era influenciado pela fraqueza humana. Nesse caso, seu orgulho atendeu à sugestão de Satanás. O povo de Deus, suscetível à limitação humana, deve se resguardar contra a lógica sedutora de Satã, de Satanás. Então, nós não somos super-homens, devemos vigiar. O que havia de errado em levantar o censo? Deus instruiu Moisés sobre como levantar um censo, de que maneira ele devia levantar para evitar uma praga. Cada homem deveria pagar uma taxa de recenseamento para os sustentos dos serviços do tabernáculo. Êxodo 30, 11 e 12, Números 31, 48 a 50. Deus providenciou um censo antes de formar um exército para a conquista da terra prometida, Números 1 e 2. Portanto, havia uma maneira certa e uma maneira errada, uma razão certa e uma razão errada para levantar o censo. O pecado de Davi não foi ter levantado o censo, mas sim o que o motivou. Depois de muitas vitórias militares, ele parecia mais inclinado a confiar em um exército poderoso do que no Deus Todo-Poderoso. Deus permitiu que Satanás incitasse Davi a pecar para, com isso, castigar Israel por seus pecados. Romanos 1, 28. Vamos ver agora o ponto de vista crítico textual. 1 Crônicas 21, 1 está escrito: Vayamod Satã ao Israel, Vayaset et David limnot et Israel. Vamos repetir? Vayamod Satã ao Israel, Vayaset et David limnot et Israel. Então, nós vemos aí, de acordo com o texto de 1 Crônicas 21, 1, a expressão aí, essa expressão hebraica aí, Vayamod Satã. Então Satanás se levantou contra Israel, né? Continuando aí o texto. Vayamod Satã ao Israel, Vayaset et Davi limnot et Israel. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Traz pouquíssimos detalhes, segundo Samuel 24, 1 e 1 Crônicas 21, 1, traz pouquíssimos detalhes na Massorá Parva da Bíblia Hebraica Stuttgartense e nenhuma aplicação nos detalhes da Massorá, nenhuma explicação nos detalhes da Massorá Magna. Estou me reportando aqui ao aparato crítico da Bíblia Hebraica Stuttgartense. Em 2 Samuel 24, 1, está escrito: Vayosef Adonai Laharot Be-Israel, Vayaset et David Bahem, Lemor Ler Mene et Israel Veet Yehudá. Vamos repetir. Vayosef Adonai Laharot Be-Israel, Vayaset et David Bahem, Lemor Ler Mene et Israel Veet Yehudá. Nós vemos aí que quando o texto de Crônicas diz que Satã foi quem induziu Davi ao erro do censo, segundo Samuel 24, 1 fala que foi Adonai, foi o nosso Senhor.
É claro que Deus não induz ninguém ao erro. Deus não tenta a ninguém. Ninguém, ao ser tentado, diga Deus me tentou, porque Deus não tenta a ninguém. Então, se a gente unir esses dois textos, primeiro Crônicas 21:1 e segundo Samuel 24:1, nós vamos entender que Deus, na sua onisciência, permitiu que Davi seguisse os desejos do seu próprio coração pecaminoso, para com isso corrigir o pecado do povo de Israel e, por conseguinte, também o pecado do rei, porque o rei, na condição de pastor de Israel, de príncipe de Israel, instituído por Deus, ungido por Deus, não é à toa que Davi ele tem 3 unções. Há quem diga que as 3 unções de Davi é uma forma de dizer que Deus, na sua totalidade, na sua divindade, estava abençoando o reinado de Davi. E nós vemos aí que Deus ele permitiu Davi fazer o que seu coração o inclinou a fazer, que era levantar o censo de Israel. Observe que quando ele vai levantar o censo, Joabe tenta intervir sabiamente, mas o rei, movido pelo orgulho, pelo poder, ele diz, o rei, em outras palavras, o rei aqui sou eu, Joabe. Nós sabemos que não, o rei é Deus, rei dos reis e senhor dos senhores. Mas enfim, Deus permitiu ele seguir a inclinação do seu coração. Claro que tinha o dedo de Satanás por trás, né? Satã, 1 Crônicas 21:1, tinha o dedo dele por trás, ele induzindo Davi ao que o coração dele já queria fazer, que era levantar o censo. E nós sabemos que Joabe não contou como devia o censo, né? E eu tiro meu chapéu para Joabe, pelo menos tá certo que ele tinha os seus erros, mas de vez em quando ele agia de forma correta. E com isso aí, com essa soberba, digamos assim, do rei, com essa espécie de idolatria, de verter a glória de Deus para um exército humano, de um Deus eterno para um exército finito e perecível, digamos assim, porque somos pó e ao pó tornamos. Ele pecou nisso aí, tirar o mérito do Criador e transpor para a criatura, mas com isso aí Deus ensinou uma lição a ele, que as vitórias dele vinham de Deus, do Senhor dos Exércitos, Adonai Tsebaot, e que serviu também para Deus aproveitar o ensejo e acertar as contas com Israel. 70.000 caíram. Alguns estudiosos dizem que a peste que o anjo causador, portador de males, enviado por Deus para ferir Israel, causou foi peste bubônica, segundo alguns estudiosos. Não podemos todavia afirmar, mas alguns acreditam que foi a peste bubônica. 70.000 morreram ali. E Deus, que é misericordioso, quando viu o anjo ferindo o povo, mesmo sabendo que era justo, Deus na sua misericórdia, porque é 2 atributos de Deus que ele consegue equilibrar, é a misericórdia e a justiça, e na sua misericórdia ele mandou o anjo baixar a mão. Ele disse, chega, já castiguei. Deus é misericordioso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas isso não é pretexto para que pequemos desenfreadamente. Aí entra a questão de Hebreus 10. Então, resumindo, a Bíblia não se contradisse. Deus está no controle de tudo. Quem induziu foi Satanás, mas já tinha um desejo no coração de Davi. E Deus aproveitou a circunstância do livre-arbítrio de Davi, o que ele escolheu fazer. Foi uma escolha equivocada, uma escolha errada, para acertar as contas não só com Davi, mas também com a nação de Israel. E depois perdoar Davi com um sacrifício lá, no campo adquirido, no local adquirido por Davi. E aquele lugar um dia ser considerado um lugar histórico por vários motivos diferentes que nós acompanhamos no decorrer da Bíblia Sagrada. É isso aí, pessoal. Deus abençoe e até a próxima.